Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio há 1 ano e 6 meses, há 1 ano e meio, em lives através do nosso Instagram, @AntônioTilemon. Muito bem. Aqui nas nossas lives nós focalizamos todo tipo de assunto, não apenas o futebol, como era nas emissoras em que eu fiz o Papo com Tilé, a Tudo FM e a Metrópole FM. Mas aqui não. Como a live é nossa, né? Não tem patrão para dar justificativa, então a gente faz todo e qualquer tipo de assunto, de medicina, de religião, de qualquer coisa. Mas hoje eu fiz questão de convidar o professor Wagner Lopes, técnico do Esporte Clube Vitória, porque as nossas lives aqui, professor, na verdade não focalizam muito o momento atual. Tá? Alex já me conhece há muitos anos, sabe como é que a coisa é feita. A gente traz aqui um convidado, focaliza o atual, mas muito pouca coisa, mas eu começo... o convidado eu chamo a pessoa para poder contar a história dele, né? A história profissional dele, que pessoal não me interessa nada. A história profissional do nosso convidado. E tem uma coisa muito interessante na carreira do professor Wagner Lopes, técnico do Esporte Clube Vitória, que é o fato de ter jogado, me parece, se eu estiver errado, ele vai me corrigir, só ter jogado num clube aqui que foi justamente no São Paulo Futebol Clube. Porque ele, como jogador, atuou quase que toda a sua carreira no Japão. Né? Então, assim, são detalhes que o torcedor talvez não tenha reconhecimento. Né? E como eu gosto de contar história, eu trago o convidado para contar a sua história. Só rapidamente, dando um toque sobre o magnífico triunfo de ontem, 3-0 do Vitória contra o Cruzeiro. Infelizmente, os resultados de hoje à tarde não foram tão positivos para o Vitória, porque Brusque e Londrina ganharam. Mas aí, num grupo de imprensa do qual eu participo, não sei se o senhor conhece bem isso aqui, o futebol da Bahia tem umas características interessantes. Né? Quem é de imprensa, muitas vezes confunde as coisas e também atua como torcedor. Né? Aí alguém chegou e disse assim, voltou tudo ao que era antes, voltou tudo como estava atrás. Lê do engano. Por que voltou tudo como estava atrás? Há 3 rodadas atrás, o Vitória já estava praticamente rebaixado. Praticamente. De 9 pontos, ganhou 7. E conseguiu diminuir para 1 ponto apenas a diferença de Londrina para Londrina e para Brusque. Né? O Vitória fez 40, esses dois clubes com 41. E faltam 2 rodadas para todo mundo. Lógico que se o Brusque e o Londrina tivessem derrapado hoje, seria muito melhor. Mas eu discordo daqueles que dizem que voltou tudo a estaca zero. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Hoje a situação é completamente diferente. Hoje o torcedor do Vitória pode admitir se livrar de um rebaixamento. Mas há 3 rodadas atrás, essa possibilidade praticamente não existia. Né? Então, minha gente, eu vou deixar esse assunto lá por meio e por fim, porque eu gosto de vir pela ordem cronológica. Né? E se é a ordem cronológica, eu quero saber do professor Wagner primeiro, lá do início, lá de trás, como foi que ele iniciou a carreira, até chegarmos aos dias de hoje. Tá? E uma outra informação é que o Botafogo do Rio de Janeiro já ascendeu a Série A do Campeonato Brasileiro, quando ganhou hoje à tarde, no Newton Santos, de virada para o Operário por 2-1. Então o Botafogo já voltou. O Botafogo tem uma coisa interessante. Eu acho que é a segunda ou terceira vez que o Botafogo vai e volta, na mesma hora. Ele não passa mais de 1 ano na Série B. Né? Salvo engano, 2 ou 3 vezes. Mas muito bem. Professor Wagner, muito obrigado, viu, querido, por ter aceito o meu convite aqui para participar da nossa live. Já há alguns dias atrás que eu vinha tentando confirmar, e por coincidência foi até bom ter sugerido a data de hoje, né? Porque foi depois a gente está fazendo a live depois de um resultado extraordinário como o de ontem. E a gente vai aqui conversar sobre a sua carreira inicialmente. Bom, mas avisando também que o Vitória joga no meio de semana, quinta-feira, por uma das vagas da pré-Copa do Nordeste, né? Para uma das vagas para a Copa do Nordeste. Mas vamos deixar de conversa aqui e vamos ouvir o nosso convidado. Professor Wagner, muito obrigado, viu, querido? Boa noite, um grande abraço, um prazer enorme conhecê-lo. Ouço falar muito bem de sua pessoa, não só o meu queridíssimo amigo Alex Rodrigues Brasil, Alex Aruete, me fala muito bem do amigo, como também hoje recebi, até anotei aqui as palavras dele. Deixa eu ver aqui, como foi que eu anotei isso. Para a entrevista eu não trago nada escrito, não, é tudo de cabeça. Meus 45 anos de experiência,
radiofônica, né? No futebol, eu não preciso anotar nada. Eu só anotei essa aqui porque eu achei que eu deveria registrar. Meu queridíssimo amigo, graças a Deus, eu só fiz boas amizades nos meus 45 anos de profissão, né? Flávio Tanajura, que começou conosco lá na Antônios Assessoria, quando eu era da Antônios, já deixei a empresa há 7 anos. Mas quando eu representava atletas, o Flávio Pinto Tanajura começou conosco. E ele, quando viu o cardzinho anunciando a entrevista do professor Wagner Lopes, escreveu para mim: Wagner é um cara fora de série, excelente profissional e técnico, grande líder e um ser humano educadíssimo, um cara super do bem. Eu quero só registrar aqui que recebi essa mensagem do Flávio Tanajura pouco antes da nossa live começar. Mas, sem delongas, como diria um baiano aqui, boa noite, muito obrigado, professor, mais uma vez. Boa noite, é um prazer participar, obrigado pelas palavras, e é uma honra poder conhecê-lo, apesar de a gente não ter se encontrado pessoalmente ainda, mas tenho certeza que não vai faltar oportunidade. E Flávio é um irmão, um grande amigo, um cara que tem nos ajudado muito aqui. Ele é suspeito para falar, porque estamos juntos lá todo dia. E a cobrança nossa interna é muito grande, né? Então a gente está sempre buscando aperfeiçoar treinamentos, a maneira como interagir com os atletas. E é um cara muito proativo, um cara que tem nos ajudado, um excelente caráter também, um cara de uma educação ímpar também. Só tenho coisas boas para falar do Flávio. Muito bem. O meu convidado de hoje se chama Wagner Augusto Lopes. Ele é ex-jogador de futebol, foi atacante, um atacante brasileiro que se naturalizou japonês, tendo disputado, inclusive, Copa do Mundo pelo Japão. Mas vamos lá de trás, professor, até chegarmos aos dias de hoje. Como Bora foi lá. que o amigo começou a sua carreira? De fato, a sua carreira começou quando e como? Eu sou de Franca, uma cidade no estado de São Paulo, a 100 quilômetros de Ribeirão Preto. Eu venho de uma família de 8 irmãos, eu sou o caçula, sou o 8º irmão. De família, né, a minha nona era italiana, veio de Firenze, na Itália, com 5 anos de idade. O meu pai já é descendente de negros, e uma mistura muito interessante. A gente tem uma família assim muito unida, uma família muito simples, pobre, que, né, trabalha com sapato até hoje. Os meus irmãos e irmãs, enfim. Como todo menino do interior, ou mesmo de capital, queria, né, tinha sonhado em ser jogador de futebol. E acabei, por um acaso, destino, acabei jogando os Jogos Abertos do interior, e aí apareceu. Isso é uma história até muito interessante. Você vai ter que ter tempo aí para muita história para contar. Não, mas vamos em frente. Eu adoro esse negócio. Para mim, a live é interessante com toda histórias mesmo. Então, eu tinha 14 para 15 anos, joguei os jogos regionais do interior, lá para uma cidade vizinha de Franca. Vou tentar acelerar o mais rápido que eu puder aqui. Fica à vontade, professor. Fica à vontade. Depois de um jogo que eu me destaquei, eu recebi um cartão de visita de um olheiro, né, um cara que se dizia olheiro do São Paulo, e falou: me espera que eu vou mandar uma carta de apresentação para você fazer um teste no São Paulo, daqui a 2 semanas eu mando a carta para você ir lá no Morumbi fazer um teste. E eu esperei as 2 semanas, não apareceu carta nenhuma. E eu, com o cartão de visita dele mesmo, eu fui na cara e na coragem. Eu trabalhava como sapateiro na época. Aliás, eu fui um péssimo sapateiro, eu tenho consciência disso. E aí eu me apresentei lá no Morumbi, né? Eu tenho uma cunhada que foi criada em São Paulo, eu nunca tinha ido a São Paulo, ela me levou e a gente acabou indo para o Morumbi. E aí eu me apresentei lá no portão 4, que era o portão do Amador na época, né? O São Paulo não tinha CT naquela época ainda. E quando eu apresentei o finado Geraldo, que Deus o tenha, que era o supervisor lá de São Paulo, quando eu apresentei o cartão de visitas do cara que dizia que ia mandar uma carta de apresentação, ele olhou num livro de cartões de agentes que estavam registrados lá como olheiros, né? E o cara não existia, o cara, ele não fazia parte do scouting de São Paulo, sabe? E aí o Geraldo falou: garoto, você veio de onde? Eu falei: vim de Franca, 400 quilômetros, é longe.
Aí eu falei para ele, pô, não tem como eu treinar, não, né? Não tem jeito de fazer um teste aqui. Ele falou, ó, toda primeira terça-feira do mês tem o peneirão lá no Portão 11. É só você ir lá no peneirão e aí você faz a peneira, se você for aprovado. Eu falei, então, hoje segunda, a primeira terça-feira é amanhã. Ele falou, então, vem aqui amanhã, você treina. Aí eu procurei pouso lá na casa da minha cunhada e a gente acabou vindo no dia seguinte. E eu pensei, bom, o treino deve ser à tarde, né? Deve ser umas 4 horas, mas vamos chegar cedo, né? Por via das dúvidas. E quando eu cheguei no Morumbi, eu peguei a senha de 1203 para fazer. Minha nossa. Então, o São Paulo, toda primeira terça-feira do mês, eles faziam um peneirão realmente. E assim, eu me preparei muito para ir lá fazer o teste. Eu treinei pelo menos 1 ano pensando nesse teste. Então, eu estava muito bem preparado, estava muito bem fisicamente, enfim. Aí, para encurtar a conversa, eu acabei passando no teste, eu acabei sendo aprovado. No meio dos 1.200 lá, ele falou, ó, volta o mês que vem. Eu falei, não, eu trabalho, se você não arrumar um lugar para eu ficar, eu vou para outro time, eu preciso resolver minha vida. E ainda levei um pé do ouvido, ainda deu um tapa na orelha e falou, tu é folgado, hein, moleque? Aí eu falei, bom, eu preciso, se o senhor não me quiser, eu vou para outro lugar, né? Preciso resolver. Aí ele arrumou um alojamento lá no São Paulo, eu fiquei treinando mais uma semana, e aí fui aprovado, voltei para casa, peguei transferência de escola, pedi demissão no que eu fazia muito mal feito, por sinal, sapateiro terrível. E assim, eu acho que você ser sapateiro é uma coisa fantástica. Você saber confeccionar um sapato é uma profissão muito bonita. Mas eu não levava jeito para coisa, eu era muito, muito ruim de serviço. Pra você ter uma ideia, era postura manual, sabe? E o mínimo que você podia fazer era 24 pares por dia, só que as pessoas do meu lado faziam 70 pares, 60, eu fazia 24 dando a vida. Então, não era bom nisso, não. E adoro futebol, sempre amei futebol. E aí fui jogar no São Paulo. O São Paulo, dessa época, fazia 11 anos que o São Paulo não era campeão na minha categoria, que na época o Sub-15 era o infantil que falava na época, infantil, juvenil e juniores, né? E o São Paulo há 11 anos que não era campeão paulista e depois que eu cheguei, que foi campeão, não, coincidência, eu acabei entrando no time e nós somos campeões paulista de 1984. E aí teve o Campeonato Brasileiro, acabei indo para a Seleção Brasileira, Sub-15 também. E aí, né, acabou campeão, pô, tudo festa, e aí um belo dia todo mundo foi embora, né? Não tinha ninguém na concentração, todo mundo foi embora, tinha um feriado prolongado, e aí eu tô lá na concentração, tinha 99 garotos lá na concentração no Morumbi. E aí era um feriado prolongado, eu acabei indo jogar no Sub-17, nós fomos classificados num jogo no Parque Antártica na época, para o Palmeiras, e aí teve folga prolongada, era uma quarta-feira, teve folga quinta, sexta, sábado e domingo, só que eu não tinha grana para pagar o busão para ir para casa. Meu Deus. E aí eu não tinha dinheiro para ir para casa, pô, naquela época você ganhava uma ajuda de custo, você não tinha um salário propriamente dito, era um meio salário mínimo e olha lá. Aí você pagava metade para lavar a roupa, metade para passar a roupa, já acabava a grana, não tinha. Era terrível, você vendia o almoço para comprar a janta, né? Então, eu fiquei lá no Morumbi, né, o feriado todo, porque não tinha grana. Aí tinha um outro, o Toninho, ele era um goleiro de Alagoas, de Maceió. E pô, até gostaria de encontrar com o Toninho, nunca mais o vi, cara. E aí eu estava lá encostado, estava lá sem fazer nada na quinta-feira. Nós tínhamos jogado na quarta, na quinta-feira não tinha nada que fazer. Na sexta-feira, de repente, apareceu lá todo esbaforido o auxiliar de preparação física do profissional, o Carlos Carlic, o professor Carlic, o cara sensacional. E aí ele virou para mim e falou, você é novo aqui? Eu falei, sou novo. Então ele falou, vai lá, se troca, você vai treinar com o profissional. Ele não me conhecia, ele não sabia que eu era do Sub-15. Se ele soubesse que eu era do Sub-15, talvez ele nem teria mandado eu me trocar. E aí eu fui treinar, me troquei, né?
E aí, pô, quando eu cheguei no time profissional que eu vi, os caras que eu juntava figurinha, eu falei, caramba, né? O Oscar, Dario Pereira, jogadores assim, Pita, Gilmar Rinaldi, jogadores que jogaram Copa do Mundo, seleção brasileira. Tinha 7 da seleção brasileira e o Dario Pereira, que era da seleção uruguaia. Então, São Paulo tinha um time muito forte. E eram os Menudos do Morumbi nessa época. E aí eu fui treinar lá para completar o treino. Tinha acho que 7, 8 jogadores no DM. Eu fui completar o treino e no final do treino, faltando uns 10 minutos, o professor Cilinho, que era o treinador na época, disse assim, ó, tá valendo, pode, quem puder mais, um chicote vai estralar, né? Então, aí a bola rolou, eu me destaquei no treino, e aí o professor Cilinho veio e falou, pô, eu não te conheço, por que você não tá jogando no Sub-20? Aí eu falei, não, eu sou do Sub-15, eu tenho 16 anos ainda. Aí ele falou, então você vem treinar, você tem 15 anos, então você vem treinar no profissional. A partir de amanhã eu quero você aqui no profissional. E aí, cada dia, fui ficando e acabei tendo oportunidade, depois de 14 meses treinando no profissional, depois de fazer todo um trabalho, de jogar muitas vezes. Eu acredito muito na expertise das 10 mil horas, e o São Paulo tinha o Expressinho na época, a gente jogava muito, toda quinta e domingo tinha jogo, então eu descia para jogar ou no Sub-15, ou no Sub-17, ou no Sub-20, eu estava sempre jogando. Então, São Paulo, eu tenho uma gratidão muito grande pelo São Paulo. São Paulo me ensinou muita coisa. Eu tinha 15 anos quando cheguei lá e eu sou o quinto jogador mais jovem da história do São Paulo a fazer um gol no profissional, com 17 anos e 5 meses. Então, assim, nós acabamos sendo campeões, depois campeão paulista profissional, depois campeão brasileiro em 86, também no profissional, campeão paulista em 87. E aí um dia no São Paulo tinha um sistema muito bacana de apadrinhamento, sabe? Todo garoto da base, quando subia, um jogador experiente adotava um menino da base, adotava um cara para orientar. E o meu padrinho, o cara que me dava conselhos, o cara que queria sempre que eu sentasse com ele na mesa para ele conversar, para ele saber como é que estavam os estudos, era o Oscar. O Oscar é um cara assim que está nas minhas orações diárias, é um cara que eu tenho uma gratidão. E aí o Oscar me contando, né, quando ele tinha jogado no Cosmos de Nova York, como é que tinha sido a experiência, né, um novo país, um novo idioma. E aí eu comentei com ele, eu falei, pô, Oscar, que legal, um dia eu quero também conhecer um novo país, trabalhar em outro país, aprender outro idioma. E aí o tempo passou, nós fomos campeões juntos. Eu tinha um cara no São Paulo que me atrapalhava muito, sabe? Um cara lá que não deixava eu jogar de jeito nenhum. Um cara chamado Careca, sabe? Jogava muito, O né? cara era muito bom, velho. Você fazia um gol no treino, ele fazia 5. Você fazia um gol no jogo, ele fazia 6. Pô, o cara era um dos maiores artilheiros que eu vi. Inteligente, rápido, finalizava com os 2 pés, forte no cabeceio, inteligentíssimo, sabia usar o corpo bem, o giro dele era perfeito, o cara assim que, fora de série, é um dos maiores artilheiros que eu tive o prazer de jogar. E no Japão nós jogamos juntos depois, vários anos, e eu aprendi muito com o Careca. E naquele time, né, o Miller e o Silas, a gente já morava junto na concentração no Amador, depois eles subiram para o profissional, eu fiquei um tempo, depois de uns 6 meses que eu subi, mas o Silas a gente é amigo até hoje, a gente conversa sempre, de vez em quando tem um tempinho, vamos pescar juntos, e, e aí passou o tempo, nós fomos campeões juntos, aí o Yokohama Marinos, que na época era a Nissan, né, a fábrica de automóveis, contratou o Oscar e pediu para o Oscar uma indicação de um jovem com um perfil definido, que ocasionalmente era um perfil que eu tenho, de querer um jogador que era um meio-campista, mas que pisava na área, que soubesse jogar de centroavante também, que fosse disciplinado, enfim. Aí o Oscar me indicou, e essa história é até engraçada, quando o Oscar chegou para mim e falou assim, Wagner, eu queria saber se você quer vir comigo para o Japão.
eu nem fazia ideia, assim. Aliás, eu fazia ideia, sim. Eu gosto muito de ler, e eu tinha lido na época um livro de Akio Morita. Não sei se você sabe quem é Akio Morita. É o CEO da Sony, que depois da Guerra Mundial ele reestruturou a empresa e a Sony virou o que virou, graças a esse CEO aí que na época era o presidente. E esse livro falava da honra dos samurais, falava da cultura japonesa. Então eu tinha há uns 2 anos, uns 2, 3 anos antes de ir para o Japão, eu tinha lido esse livro e eu fiquei encantado com a cultura japonesa. E quando o Oscar me convidou para ir para o Japão, eu falei, Oscar, se você pular do 30º andar de qualquer prédio e eu estiver perto com você lá, eu pulo junto, que eu sei que vai ter coisa boa lá embaixo esperando nós. Então, quando ele me convidou, eu não tive dúvida, vamos Não embora. pensou duas vezes, né? Eu não pensei. E assim, a gente sabe que no futebol tudo pode dar certo, mas também tudo pode dar errado. E eu tinha muita convicção que eu ainda ia ter oportunidade de voltar para o São Paulo e jogar no São Paulo. Até na época, quando eu fui assinar contrato com o time japonês, era empréstimo, né? O Juvenal Juvencio era o nosso diretor de futebol na época. E o doutor Juvenal, ele chegou para mim e falou, Wagner, tenha confiança, porque você vai embora, quando daqui a 2, 3 anos você volta, o Careca a gente vai vender para a Europa, você vai ter oportunidade de jogar aqui. Então, tenha paciência, vá lá, aprenda, faça o teu pé de meia, a hora que você voltar, nós vamos te dar oportunidade. Então, eu fui assim, sabendo que depois de 2, 3 anos eu voltaria, né? Só que aí eu cheguei no Japão e eu gostei tanto que eu falei, o quê? Eu vou ficar por aqui mesmo. Aí era para ficar 3 temporadas e eu fiquei 17 anos. Então, a minha vida toda, conheci a minha esposa lá, meus filhos nasceram lá, tem toda uma história lá. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, às pessoas que me ajudaram. Tem muita gente que me ajudou, que não dá nem para enumerar de tão grato que sou. Mas também teve muita luta, muita entrega, muito trabalho, sempre fazendo por merecer, trabalhando bastante, sem tentar prejudicar ninguém, enfim. E nesse aspecto aí, eu acho que a educação que a minha mãe me deu foi uma educação brilhante, acredito. Mas que coisa fantástica, né? Quer dizer, veja quando o destino está traçado, minha gente. Não adianta, não adianta. Né? O cara é apadrinhado por Oscar, um monstro. Oscar jogava muita bola. Hoje parece que ele é dono de um clube lá de futebol, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, salvo engano. Né? Isso, é o Eu acho que ele é Brasil. dono de um clube. Né? Ele tem um Esse cara torna-se o padrinho de Wagner. Wagner, só tendo jogado na base e algumas partidas no profissional de São Paulo, vai para o Japão e leva 17 anos. Que coisa fantástica, velho. Tem essa história do Oscar, ela é fantástica, porque o Oscar, ele me deu muitos conselhos. O Oscar, ele era um tutor, assim, um cara que ele chegava para mim e falava, Wagner, não se atrase, chegue antes, se prepare para o treino é a hora mais importante do dia, não faça por fazer, faça o melhor que você puder, porque alguém está vendo, sempre alguém vai estar vendo. Então, assim, o Oscar, ele foi um exemplo muito positivo para mim. Então, o dia que eu treinava mal, o dia que eu estava meio devagar, ele não dava bronca, sabe? Ele chegava assim, perto e doía mais do que se ele estivesse me xingando. Ele chegava para mim e falava assim, com certeza. Ele chegava assim e falava bem calmo, assim. Muito melhor do que alguém chegar gritando, né? O cara, quando chega com aquele jeitinho, ele chegava, passa na cara com categoria. Hoje eu falei, puxa, não tô orgulhoso não, cara. Hoje não foi legal. Aí ele falou, então, a gente só treina no Japão, na maioria das vezes, a gente treinava um período, mas era um treino muito forte. Era um treino assim que era um mix de tudo. Era a parte física, a parte técnica, a parte tática, era tudo misturado. Então era 3 horas, 4 horas de você não aguentar andar depois. E a gente vinha de um profissionalismo grande aqui no Brasil. Então você tinha sido campeão brasileiro, campeão paulista, que é um dos campeonatos mais disputados aqui.
E aí, quando você chega no Japão, né, não existia roupeiro, você precisava cuidar da tua roupa, você precisava engraxar a tua chuteira, cuidar do teu material. E depois disso, eu, mesmo nos clubes que eu passei a trabalhar, eu fazia questão de cuidar do meu material, da minha roupa de treino, da minha chuteira. Eu não deixava nenhum roupeiro mais engraxar a minha chuteira. Quem punha a mão na chuteira era só eu. Então, virou meio que um mantra. E quando eu estava lá escovando a minha chuteira, preparando a chuteira para o jogo, eu já ficava fazendo e-mails de training, que ele falava tanto, pô, imagina o que você quer fazer no jogo, imagina o cara cruzando a bola, você atacando, fazendo gol, cabeceando para baixo, finalizando, você driblando o cara, enfrentando o goleiro, já vai imaginando ali, você está lustrando a chuteira lá, já vai pensando. Então já era uma maneira de treinar muito moderna, que hoje, até como psicólogo esportivo, eu já entendo que todo mundo deveria fazer isso, porque se você imaginar com toda a vontade do mundo, acontece do jeito que você imaginou. Eu acho que isso tem uma força muito grande. O professor, me conte aí, tinha quantos anos quando foi para o Japão? 18 anos, mais ou menos? Eu tinha 18 anos. 1987, eu sou de 69, tinha 18 anos. 18 anos. E essa história foi tão interessante que 17 anos chegou a se naturalizar japonês, disputou uma Copa do Mundo pelo Japão. Olha que coisa fantástica, minha gente. Quando aparece, parece coisa divina, né? Quando aparece um cidadão que lhe coloca, no caso aí o Oscar, que lhe coloca num caminho, né? Que sua vida muda por completo. Completamente. Completamente mudado. Eu falo até que eu sou um japonês caipira, cara, porque eu tenho muito orgulho de falar que sou caipira, porque quando os outros falam, a gente fica bravo, né? Quando você é caipira. Mas quando você já assume, está tudo certo. E Franca é uma cidade pequena, e eu sou nascido numa cidadezinha do lado de Franca, chamada Igaçaba, mas eu mudei para Franca com 9 meses de idade, então... Igaçaba é um vilarejozinho de 500 moradores, é bem pequenininho mesmo. E até eu não conhecia, eu fui lá agora, em 2019, a primeira vez que eu consegui ir lá visitar, porque eu tinha 7, 8 anos, não lembrava direito. E a minha vida mudou completamente, né? Eu cheguei no Japão aos 18 anos, e assim, a gente sabe que a educação que a mãe dá, que os irmãos... Meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade, meu pai morreu eletrocutado por um raio, trabalhando na lavoura de feijão. Nossa, 3 anos? Então eu não conheci meu pai. 3. Eu não conheci meu pai. Eletrocutado por um raio, meu Deus do céu. Eu tenho os irmãos, né, o meu irmão mais velho, que já é falecido, mas... serviu como pai, eu chamava de pai, porque respeitava como se fosse pai. Assim, muito correto, muito honesto, muito trabalhador, um cara que deu excelentes exemplos, a minha mãe também. Então, quando eu cheguei no Japão, eu era totalmente diferente. O Japão me moldou de uma maneira eu era impaciente, eu queria tudo para ontem, aquela confiança de juventude, né, que você acha que você é galã de supermercado, galã de feira, galã de tudo quanto é lugar que você vai, né? Então, eu acredito que a minha ida para o Japão, a minha adaptação à cultura japonesa, ela teve momentos assim dramáticos, porque você sabe que no futebol, muitas vezes, você pode jogar bem, você pode jogar mal, mas graças ao Oscar, né, o Oscar ele me ensinou uma coisa que depois eu aprendi com os japoneses também, que em qualquer atividade que você for fazer, independente do segmento, é você fazer o seu melhor, né? Então, em japonês, eles dizem o seguinte, de buno besto tsukushite kudasai, que significa, em qualquer coisa, né, dê o melhor de si, que você vai ficar bom naquilo que você está fazendo. Então, você acreditar que você pode, que você consegue, que você merece, é um princípio de vida que eu carrego comigo para sempre. E o Oscar falava isso, não faz mais ou menos, não faz bem feito. Você fazendo bem feito, alguém vai reconhecer. Pode não ser agora, pode não ser esse mês, esse ano, mas você vai ter reconhecimento porque você vai conseguir resultados. Então,
A partir disso, eu sempre busquei fazer bem feito. É óbvio que às vezes falta competência, às vezes falta conhecimento, às vezes falta habilidade, falta alguma coisa. Mas a busca é sempre para tentar buscar dar o seu melhor para fazer bem feito. Bom, quando o amigo foi com o Oscar para o Japão, foi para o Caxias Reysol, não foi isso? Não, foi para o Yokohama Marinos. Aí eu joguei Como? 3 no Yokohama, Yokohama Marinos? que era a Nissan na época, né? Certo, certo. E daí, como é que você desenvolveu a sua história, professor, lá? Aí no Você Japão, chegou já tendo a oportunidade de jogar ou não? Foi como aquele dirigente lhe disse lá atrás, que você acabou de contar aí, que tenha paciência, vá lá, conversa. Como eu acho que eu estava dizendo a você também, vá lá, se prepara e tal. Ou foi uma ascensão, digamos, rápida? Porque para chegar à seleção do Japão e se naturalizar japonês, eu acho que 15 anos foi um tempo consideravelmente até baixo, né? Porque às vezes o cara, embora em determinados países, basta apenas 5 anos jogando no país para você se naturalizar. Eu não sei como é que é a legislação no Japão. Mas me conte um pouquinho aí como é que tudo isso se deu, como é que tudo isso aconteceu. no Japão, eu ganhei a posição logo no primeiro, na pré-temporada. E no primeiro campeonato eu fui o vice-artilheiro do campeonato japonês. Então o artilheiro fez 9 gols, eu fiz 8 no primeiro ano, ano de adaptação, ano que eu quebrei o braço, inclusive. Fui dar uma bicicleta lá, a bicicleta saiu sem roda, acabei quebrando o braço. Mas mesmo assim ainda fiz 9 gols, era um ano de adaptação. E aí, nos anos seguintes, eu acabei me machucando, não tive a sequência, aí acabei ficando 3 anos lá no Yokohama Marinos. E depois do Zé Sérgio, que é outro benfeitor que eu tenho também do São Paulo, aquele ponto esquerda mágico que Lembro, lembro. era. O Zé Sérgio ele era auxiliar técnico no Caxias Reysol. E aí, quando eu não renovei contrato com o Yokohama Marinos, o Yokohama Marinos falou para mim, ó, o Caxias Reysol quer você. O Zé Sérgio entrou em contato e quer conversar, tal. Aí o Zé me contratou. Ele depois foi meu treinador, é outro cara que está nas minhas orações também, um cara que só me deu exemplos positivos como pai, como marido, como profissional, um cara fantástico também. E aí eu fui jogar no Reysol junto com Sim, o mas Zé. então nesse momento aí houve a separação do Oscar, né? O Oscar Houve a continuou num clube e separação. você foi para outro. Depois de 3 anos, no segundo ano o Oscar foi nosso treinador e nós 2 anos seguidos nós conquistamos a tríplice coroa lá, que é o Campeonato Japonês, a Copa, a Nabisco Cup e a Copa do Imperador, que é disputada há mais de 100 anos no dia 1º de janeiro. Então é uma tradição, no dia 1º de janeiro, você classificou para a final, você vai jogar no Réveillon, você passa concentrado para jogar na Copa, no final da Copa do Imperador. E aí eu acabei indo, tinha quebrado o tornozelo, quebrei o tornozelo em 4 lugares Nossa. e acabei demorando para me recuperar, demorou 8 meses para me recuperar, eu acabei saindo do Yokohama Marinos, o Yokohama Marinos resolveu não renovar o contrato, porque fiquei 8 meses sem jogar, e aí fui pro Caxias Reysol com o Zé Sérgio, e Zé Sérgio, Regis, que hoje é auxiliar técnico do Wagner Mancini lá no Grêmio, jogamos juntos também lá no Japão, inclusive joguei com o Mancini também depois. Então assim, joguei 5 anos no Reysol e no Reysol começou a história da naturalização. Na época, cada clube poderia ter 5 brasileiros, 5 estrangeiros, só que só podia jogar 3. E o meu filho nasceu em 92. Quando o meu filho nasceu em 92, quando você pega teu menino no braço, você fala assim, pô, né, que alegria ser pai, né? Você fala, é uma bênção de Deus. E o Igor, quando nasceu, eu, assim, conversando com ele, eu falei, pô, você nasceu aqui, você é japonês, né? Só que na legislação japonesa, só se o pai for japonês para ganhar o passaporte japonês, porque é um dos poucos países no mundo que não reconhece como nativo uma pessoa que nasce lá. Ele precisa ter descendência japonesa para poder receber o passaporte. Mas aí eu pensei, né? Eu não sabia dessa regra, eu pensei, pô, se meu filho é japonês, eu também, se eu me naturalizar,
eu vou abrir uma vaga a mais para o nosso time contratar um estrangeiro e nós vamos ter um time forte. Eu quero ser campeão, eu quero ganhar tudo que eu puder. Sinceramente falando, eu não pensei em seleção, eu não imaginei que a seleção fosse me dar uma oportunidade. E aí começou o processo de naturalização. Isso começou em 93. E aí, em 94, quando o sistema japonês, para você naturalizar, você precisa... você vai no Homo Kyoko, que é o departamento de imigração japonesa, e aí você entra na fila. A fila, nessa época, tinha 4.000 pessoas na minha frente. Nossa. Então, a naturalização demorou de 93, para acelerar o processo, né? De 93, a naturalização foi sair em 97, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, 93, 94, 95, 96 e 97, fazendo provas de Incandi a cada 3 meses, fazendo teste de conversação, fazendo exames, eles fazem um levantamento, eles revisam a tua vida, eles vasculham para ver se tem algum escândalo, se você pagou imposto corretamente, para ver se você tem algum enrosco, ou se você fez alguma coisa errada. Enfim, sua vida é devassada, né, para você ser aceito como japonês. E a naturalização saiu em 1997, na época, quando eu dei a entrada, eu tinha trocado de clube, eu tinha saído do Rei Sol, eu tinha ido para o time da Honda, né, que hoje é um time da 3ª divisão, eles não almejam o profissionalismo, eles é um time semi-amador, mas na época era um time da 2ª divisão que estava lutando para subir, até nós fomos campeões da 2ª divisão e tinha direito a escolher se queria fazer parte da 1ª divisão ou não, mas a Honda acabou optando por Fórmula 1 e acabou indo para a Fórmula 1 e não investindo em futebol. E a partir daí eu acabei da Honda saindo para o Shonan Bellmare, que são os meus 2 Hoshonin, que em japonês é como se fosse um padrinho, né? Então, qualquer coisa de errada que eu fizer, os meus padrinhos são o pessoal da Honda, né, da fábrica de automóveis, e o pessoal da Shonan Bellmare, que é a Fujita, que é uma fábrica de elevadores lá no Japão muito grande, que são os meus padrinhos da naturalização. Então, qualquer coisa, em qualquer parte do mundo que eu fizer, os caras vão me cobrar, porque são os meus protetores, sabe? E a partir daí, quando eu me naturalizei, demorou 10 anos para eu conseguir me naturalizar. Eu cheguei lá em 87, em 97 só que eu consegui a naturalização, e eu já tinha sido artilheiro do campeonato, acho que 3, 4 vezes, já tinha sido escolhido no Best Eleven 4, 5 vezes, mas eu corri na subida durante 10 anos para depois ter o reconhecimento da federação. E uma coisa muito interessante, que o primeiro treinador meu, quando eu cheguei na Nissan, no Yokohama Marinos, o nome dele é Kamo Shu. E quando eu conversei com ele, ele falou para mim: Wagner, eu te dou até o final do teu contrato para você aprender o japonês. Se você não falar comigo em japonês no final do seu contrato, não entender tudo que eu te falar, você pode fazer 100 gols no campeonato, eu vou te mandar embora. Então, assim, o incentivo dele foi gigante para que eu estudasse. Eu estudava 6, 7, 8 horas por dia para aprender o japonês, porque o japonês é um idioma bem complexo, é bem difícil e assim, se você não estudar, você não aprende. Então eu estudava muito, porque eu queria vencer como atleta num país diferente, numa cultura diferente. E assim, a gente fala com orgulho, né? Não com soberba, mas tudo que eu almejei, né, no Japão. É claro que eu queria ter feito os gols que eu errei, é claro que eu queria ter sido artilheiro todos os anos, mas depois de muito tempo, ainda hoje, eu ainda sou recordista de gols no campeonato japonês de todos os tempos, não só da J-League, mas, se eu não me engano, o Japão tem 100 e poucos anos de história, e juntando a fase amadora com a fase profissional,
Eu tenho, acho que 326 jogos e 206 gols, e é recorde ainda hoje de todos os tempos lá no futebol japonês. Então eu tenho muito orgulho de dizer isso, sabe? Bacana. História muito bacana mesmo. Você disputou foi a Copa de 98, não foi isso? Na Foi França? a Copa da França em 98. O nosso grupo era Argentina, Croácia, Japão e Jamaica, né? E, e Complicado. nossa Difícil. estreia contra a Argentina. E no jogo contra a Argentina, nas eliminatórias, eu tive uma perda muito grande. A minha mãe faleceu, sabe? Na véspera da finalíssima, a gente foi jogar repescagem lá em Doha, no Catar, contra o Irã. E 2 dias antes desse jogo, a minha mãe faleceu. E quando você recebe uma notícia dessa, você fica atordoado. 2 dias depois eu entrei em campo para defender a seleção japonesa. Então eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Ou eu voltava para o Brasil para enterrar minha mãe, ou eu ficava, e aí eu desestabilizaria toda a seleção, e se perdesse o jogo, provavelmente eu seria responsabilizado por isso, de uma maneira ou de outra. E assim, eu conversei com os meus irmãos para tomar a decisão se eu voltava ou não. E na época eu tive, né, o apoio da minha esposa também, e eu demoraria 9 horas para voltar para o Japão, lá de Doha, e depois do Japão para cá eu demoraria mais 30 horas. Então eu não chegaria a tempo, o corpo da minha mãe não poderia esperar. Então eu tive que tomar a decisão de ficar com a seleção e buscar a classificação. E aí eu fui para o banco, fiquei na reserva, e eu lembro direitinho que quando a minha mãe faleceu, o meu técnico na época, né, que já era outro treinador, que não era mais o Kamo-san, era outro Okada-san, e ele falou para mim: Wagner, se você quiser, a gente freta um avião, a gente dá um jeito de levar você lá para você enterrar tua mãe. Eu falei para ele, professor, se o senhor precisar do meu serviço por 30 segundos, eu vou entrar e vou dar a vida pela seleção japonesa. Então, eu não vou enterrar minha mãe, porque minha mãe vai ficar viva no meu coração pro resto da vida. E assim foi. Assim, nós estávamos perdendo na final, nessa repescagem, está perdendo de 2-1 para o Irã. E aí ele me pôs em campo, a gente conseguiu empatar 2-2, foi para o Golden Goal, no gol de ouro, e no gol de ouro nós conseguimos. Eu ajudei na jogada, roubei a bola no meio de campo, o Nakata conduziu, chutou, o goleiro rebateu, aí o Okada, outro jogador, um externo, rápido, fez o gol da classificação. Foi uma alegria assim que não tem como explicação. A classificação para uma Copa do Mundo pela primeira vez, que foi o que aconteceu com o Japão nessa época, ela mudou a minha vida, porque a carreira do Wagner antes da Copa do Mundo e a carreira do Wagner depois da Copa do Mundo, não só em termos de remuneração, em termos de valor de contrato, mas em reconhecimento público do grande público japonês. Então, em todo lugar que você ia, você é reconhecido, todo lugar que você vai, você é bem tratado. Aliás, lá é assim, de uma maneira em geral, mas muita gente ainda hoje, quando eu vou visitar, quando eu vou a trabalho, fazer alguma coisa, ainda lembra dessa época e agradece. Oh, obrigado por você ter ajudado a classificar na primeira vez que nós fomos para a França. Então, assim, é muito orgulho dizer que você é aceito em duas culturas, tanto na brasileira como na japonesa. Então, isso é uma coisa que eu tenho orgulho de compartilhar, sabe? Há uma grande diferença aí, né, na minha opinião. Se eu estiver falando bobagem, pode me corrigir, fique à vontade. É que o japonês, ele tem memória, ele guarda a história. E o brasileiro, infelizmente, os ídolos brasileiros, o povo brasileiro não lembra. Se você perguntar, tem gente que hoje não sabe nem quem é Pelé direito. Verdade, Como é que concordo. pode? Então o brasileiro não tem memória. O japonês tem história. Eles guardam, respeitam a história. E o Verdade. brasileiro, infelizmente, não. Né? Infelizmente, não. Mas, Verdade. professor, além da Copa do Mundo de 98, me parece que você disputou também pela seleção japonesa uma Copa América em 99, né? Foi, nós somos Onde foi essa Copa América?
Nós fomos convidados, né, como país convidado aqui na Copa América em 99. Foi o ano que a seleção descobriu. Em que país foi, professor? Foi no Paraguai. Paraguai. Lembra que o Ronaldinho Gaúcho, ele despontou nessa Copa do Mundo e aí foi a grande descoberta da seleção brasileira foi o Ronaldinho Gaúcho aqui em 99. E nós caímos num grupo que era Paraguai, Bolívia e Peru. Então, assim, foi uma experiência fantástica. A gente de criança, a gente já acompanhava a Copa América, né? Você torcia, mas o Brasil não dava muita importância para a Copa América. E eu ficava vendo os jogos e eu falava, pô, o Brasil tem que ser campeão, o Brasil tem que investir nisso, porque é o melhor, né, a melhor seleção da América do Sul. Aí, tanto é que em 89 conseguiu ser campeão, e a partir dali todo mundo passou a focar na Copa América. Então, a seleção japonesa, em 99, ela estava em transição, ela estava formando uma nova seleção. Então, tinha trocado o treinador, era um francês, Philippe Troussier, muito bom treinador também, um cara moderno, um cara trabalhador, um cara dinâmico. Aprendi muito com ele. E nessa época, o Arsène Wenger tinha muito contato, porque ele trabalhava lá no Japão também, tinha voltado para... Depois que ele trabalhou no Nagoya Grampus, e muitos treinos que a gente faz hoje eram treinos assim que o Wenger fazia, que esse Philippe Troussier também fazia, treinos assim de periodização tática, lá atrás, não era um modismo como é hoje. E na Copa América serviu assim de bagagem para a seleção saber a pressão da torcida, gramados ruins, as condições de acomodações lá no próprio estádio, enfim, é tudo diferente, porque no Japão era tudo do bom e do melhor. O melhor gramado, o melhor estádio, o melhor vestiário, o melhor hotel. E o japonês queria que os jogadores vivenciassem aquilo para valorizar mais o que o campeonato local proporcionava, o que a seleção proporcionava. Porque na época, lá em Fukushima, tinha a J-Village, né, que agora ela foi reconstruída depois, em 2014. Em 2011 houve aquele desastre lá, o tsunami lá em Fukushima, em Sendai, e depois ele foi reconstruído, mas o centro de treinamento lá era um espetáculo. Então, até para que os jogadores valorizassem mais a maneira como a seleção preparava as suas seleções. Então, eu acho que ele teve um ganho muito grande e isso ajudou muito no desenvolvimento do jogo japonês. Então, a gente poder treinar tão próximo, que a gente poder fazer amistosos. Nós fizemos uma pré-temporada lá na Argentina. Eu tô rindo porque nós perdemos 3 jogadores no amistoso contra o Boca Juniors. Nossa. Fazer amistoso, eu falei, não vai prestar, cara. Fazer pré-temporada na Argentina não vai dar certo, vai dar ruim. E teve um que quebrou o tornozelo, o outro levou um corte aqui, o cara deu uma voadora nele, um zagueiro da Argentina. Eu nem vou falar o nome do cara porque ia ficar ruim. Mas quebrou face. Perdemos 3 jogadores titulares no amistoso lá na La Bombonera, porque apanhamos igual vaca na horta, velho. Nossa Senhora. Então, são experiências que até teve uma situação engraçada, que teve um jogador amigo meu na época, né, e hoje ele é treinador, ele virou para mim no meio do jogo, né, a gente levando, apanhava, o juiz não marcava a falta, ele falou, Wagner, mas aqui não são as 17 regras, não é igual? Nossa, lá foi velho. Mas o juiz não apita, vai fazer o quê, cara? Ele falou, não, fala para ele que ele tem que apitar, não é justo o que ele tá fazendo. Eu tô falando, mas não adianta. Então, assim, serve de experiência, porque o Japão, não é que eles são ingênuos, é que o fair play para eles é sagrado. Então, o cara não se sente bem em pôr a mão na bola e receber uma vantagem, sendo que ele cometeu uma infração. Então, muitas vezes, eu discutia com os meus jogadores, com os meus amigos que jogavam comigo no mesmo clube,
E falando para ele, pô, você tem que ter malícia, você tem que, pô, mas se o juiz não vê, tá valendo. Ele falou, não, vai, não tá valendo, não. Eu sei que eu tô errado. Eu tô sendo desonesto, eu tô ganhando desonestamente, eu quero ganhar honestamente. Então, isso marcou muito e você aprende que nem sempre é prazeroso você ganhar de qualquer jeito. Então, a gente às vezes fala, pô, importa é ganhar, importante é ganhar. Mas a consciência, né, de quem acha que o fair play é o mais importante, e eu acho que o fair play, ele pode te dar o resultado. Se você não seguir o fair play, você pode até ter o resultado momentâneo, mas na sua cabeça você vai saber que você trapaceou, você vai saber que você roubou o adversário. Isso não traz satisfação, isso não te traz o prazer da vitória lícita, da vitória digna, da vitória merecida, né? Então, isso é um embate psicológico grande, porque muitas vezes na nossa cultura só valorizam a vitória, né? Só valoriza o resultado positivo e não o esforço que cada jogador fez para alcançar essa vitória, né? E aí é mais um exemplo da educação de um povo, né? É exemplo. Imagine, imagine. Uma O cara vez, sabe que ele pode levar uma vantagem, mas ele não aceita levar uma vantagem porque ele percebeu que ele cometeu um ato ilegal, um ato irregular. Né? exato. Fantástico isso, fantástico. E eu, assim, enquanto atleta, muitas vezes a gente questiona, né? Porque você quer vencer. E o prêmio por vitória lá era gigante, sabe? Era um bicho, assim, enorme. E aí, muitos jogadores, muitos amigos, eu falava, cara, ele veio, te traçou, ele te deu um pontapé por trás, cai que é pênalti, a gente ganhava o jogo. Se você cai, é pênalti. Ele falou, não, mas vai dar para ficar em pé, pô, eu tentei fazer um gol. Falei, mas cai, criatura, pelo amor de Deus, cai para receber o 4, passa um gol. Eu falei, você tá querendo é o gol para você, né? Então, é um embate, é uma briga constante de fazer o bem, fazer o correto ou fazer o incorreto e se dar bem. Então, eu gosto muito de um livro do John Wooden, que é Jogando para Vencer. Não sei se você já leu esse livro. E quem escreve, que na verdade quem narra o livro é o Bernardinho, um cara que eu admiro muito e sigo, eu acho que é um líder fantástico também. E esse Jogando para Vencer, ele fala disso, sabe? Ele fala que o sucesso, ele é oriundo da paz de espírito que você adquire quando você faz o seu melhor dentro do seu potencial e dentro do fair play. Então não é você vencer de qualquer maneira, é você jogar e dar o máximo que você pode naquele jogo, independente de qualquer resultado. Então eu peço muito para os meus jogadores isso, fazer o melhor que ele pode, independente se vai ganhar de 1, de 2 ou de 10-0, ou se vai perder. Porque se perder, ele vai ter na consciência que ele fez o melhor que ele podia. Se a partir do momento que ele fez o melhor que ele podia, o resultado ele é indiferente, porque se ele fez o melhor que ele não tinha mais para dar, significa que aquilo era o melhor. Então o resultado fica em segundo plano. Só que a nossa cultura, infelizmente, não é assim. A nossa cultura, ela valoriza ganhar roubado, ganhar trapaceado, ganhar com impedimento, ganhar com pênalti marcado errado. Muitas vezes eu até converso com os meus atletas, né, para deixar o juiz, o bandeirinha, o assistente, interpretar o jogo da maneira dele, porque é um pai de família que está ali, é um cara que não quer errar. E é muito rápido, você piscou o olho, o suor entrou no olho, o cara não enxergou o lance e tomou a decisão errada. Então, é uma coisa, é uma briga, na verdade, é uma briga invisível, né? O anjinho do lado e o não anjinho do outro lado, o diabinho O do lado, diabinho do outro lado. fica nessa guerra aí, Que mas coisa. a gente busca orientar para jogar dentro do fair play, para buscar dar o melhor possível dentro do entendimento, dentro do cognitivo de cada um, dentro das limitações, mas honrar a camisa, fazer com que o torcedor sinta orgulho do time, sabe? Então, era isso que eu fazia quando eu era atleta e sempre busquei fazer o melhor possível de todas as maneiras, não só no treinamento, mas era treinar como jogava e jogar como tinha treinado, no limite.
Ô, professor, se esses números estão corretos, você fez 20 jogos pela seleção japonesa e marcou 5 gols? Estão corretos, é isso mesmo. Esses jogos, eu costumo brincar que eu só peguei pedreira, velho. Só corri na subida. Antes, eu ficava vendo o jogo da seleção, né? Seleção japonesa, pô, aí a seleção ia jogar contra o Oman. Aí, pô, ganhou de 8-0. Aí depois, pô, ia jogar contra Filipinas, ganhou de 10-0. Eu nunca peguei uma barca dessa, sabe? Era só jogo. Pô, ia jogar contra Holanda, eu tava no meio. Ia jogar contra Tchecoslováquia, eu tava no meio. Jogar na Copa do Mundo, Argentina, Croácia, eu tava no meio. Eliminatória da Copa, Coreia, que é o maior clássico lá, eu tava na roda, tava envolvido. Eu só joguei contra clubes assim, contra países com muita tradição, com muito mais tradição que o Japão. E na época o nosso time ainda era um time ainda em formação, é um time que não tinha a qualidade. Por exemplo, hoje na Bundesliga tem 17 japoneses, na Premier League tem não sei quantos, na Liga Espanhola tem mais não sei tantos. Então, o futebol japonês hoje ele é o futebol mais desenvolvido da Ásia, com certeza. Japão e Coreia são os países mais fortes do continente lá. Então, na minha época eu peguei pedreira e os números não são bons, não. 20 jogos, 5 gols apenas, me deixa triste, queria ter feito mais gols. O professor, um dos meus mais fiéis seguidores, Altaísio Paim, né? Ele já colocou aí pela terceira ou quarta vez, eu já tinha percebido a pergunta. A importância de Zico para desenvolver o futebol japonês. De fato, ela foi fundamental, ela foi decisiva. Como é que você viu o Zico trabalhando no Japão, que chegou a treinador da seleção japonesa? Sim, o Zico, ele tem um apelido lá no Japão que é Kami-sama. Kami-sama em japonês é o Deus do futebol. Só aí eu já respondo a sua pergunta. Já disse tudo. O Zico, ele merece as estátuas que ele tem lá na frente do estádio do Kashima Antlers, pelo ser humano que é, pelo profissional que é, pelo atleta que foi. Eu tive o prazer de jogar contra, de nunca ter vencido. Ia jogar contra o Zico, eu sabia que eu ia apanhar, de alguma forma eu ia apanhar. Sabe por quê, velho? Eu falava para os meus companheiros de clube, pô, faz a falta. Derruba o Zico, cara, faz a falta. Eu falei, não, é o Kami-sama, não posso fazer falta nele, cara. Ele é muito bom. Eu quero ver ele jogar também. Meus companheiros me falavam isso, você acredita? Os caras tinham receio de entrar no Zico e derrubar ele, fazer falta. Respeito, né? Respeito. Era respeito, era uma adoração. E assim, o Zico, ele trouxe para o Japão, foi o primeiro grande ídolo internacional a vir jogar lá, e ele teve a humildade de aceitar jogar num time da segunda divisão, que na época, o Sumitomo, que é o banco, que hoje é o dono do Kashima Antlers, era um time da segunda divisão. E ele foi lá, ralou com os caras na segunda divisão, foi campeão, subiu para a primeira, e a partir daí ele mudou completamente a maneira do futebol japonês ser jogado, porque antigamente a maioria dos clubes usavam os times europeus, principalmente a Inglaterra, como modelo de jogo. Então era muita bola longa, muito cabeceio, era muita ligação direta, não tinha o toque de bola que o Zico implementou no Kashima Antlers. Então, o Zico, ele até alguns detalhes que a gente sabia que existia no Maracanã, por exemplo, você ia jogar no Maracanã a grama alta. E aí você no primeiro tempo corria muito, chegava no segundo tempo, você cansava e você perdia o jogo no segundo tempo. O Zico fazia isso no estádio do Kashima. A gente ia jogar lá, os caras corriam pra caramba. Eu falava, calma, não corre tanto no segundo tempo, nós vamos cansar, nós vamos perder o jogo, calma. E era o que acontecia. Essa malandragem, tanto é que o Zico, de tanto ele falar, para ter mais malícia, não existia a palavra malícia no vocabulário japonês. Depois do Zico, eles, de tanto ele insistir nesse termo, pô, tem que ter mais malícia. E aí a palavra em japonês virou marícia, por causa
da influência que o Zico teve na formação futebolística do Kashima Antlers. O jeito de jogar, a construção a partir de trás, de toque de bola, de um time multicampeão. O time ganhou, acho que 5 anos seguidos a J-League. Então, o Zico, ele realmente ele modernizou o futebol, ele fez o futebol bonito que no Brasil a gente joga, que é um jogo apoiado, que é um jogo curto, jogo de triangulações, de movimentação, de gols de falta que o Zico fez lá, que era difícil acontecer no Japão, um gol de falta, e quando saía a falta para o Kashima, todo mundo sabia que ia ser gol, porque o Zico não errava. Então, assim, eu cansei de ver o Zico fazer gol de distâncias variadas que eu pensava, ele não vai acertar, cara. Daí ele não vai fazer. E aí ele metia lá no trinco, impossível de qualquer goleiro pegar. Então o Zico, ele merece todo o respeito e todo o carinho, tudo que for possível, o reconhecimento, porque não só dentro de campo, mas fora de campo também, ele foi uma pessoa lá que só deu grandes exemplos e é um ídolo merecidamente. Uhum. Bom, agora quem vai acelerar sou eu, para não ocupar o professor durante muito tempo. O combinado foi de 1 hora, mas eu vou avançar mais um pouquinho, se o professor me permitir aqui. Não, tranquilo. Como última pergunta sobre o futebol japonês, para a gente sair desse tema. O amigo vivenciou alguma coisa assim que ficou marcante, terremoto, tremeu onde você estava, você ficou assustado? Porque todo mundo que passou pelo Japão tem uma história dessa para contar, né? Até o Castro citou aí que o Alcindo foi um sucesso no Japão. O Wesley Pitbull, nosso querido amigo aqui, trabalhei. O Wesley foi assessorado por mim e mais outros 2 sócios. Jogamos juntos. Cara, Hã? sensacional. Wesley, jogamos Jorge juntos. Wagner é outro que conta muitas histórias também. Então, quer dizer, todo mundo tem uma história. O professor Wagner Lopes tem alguma história assim, pitoresca, ou seja, não vou dizer nem pitoresca, vou tirar o termo pitoresca, uma história dessa, né? Para dar até assusto, né? Tem alguma história dessa para contar? Eu tenho histórias... Tsunami, né? Grandes histórias. Em 95, teve um dos maiores terremotos lá em Kobe e morreu muita gente, sabe? Morreu mais de 7 mil pessoas. Mais de 7 mil? E eu morava, nessa época, eu morava em Hamamatsu. Inclusive, meu segundo filho é nascido em Hamamatsu. Meu primeiro filho nasceu em Kashiwa, quando jogava no Rei Sol. O Igor, e o Vitor nasceu em Hamamatsu. E nós tínhamos um padre lá em Hamamatsu, que o padre José Maria, que a gente fazia trabalhos comunitários, né? Então, eu, Márcio Fernandes, que hoje é o treinador do Londrina, Douglas, Valtinho, Mancini, que jogava com a gente. Não, o Mancini não tinha, o Mancini chegou em 96, o Mancini era no outro ano. Teve o terremoto, muita gente perdeu as casas, né? Muita gente ficou sem lugar para morar. E os prédios caíram, muitos prédios desabaram. E a pessoa no Japão, ela não morre porque o prédio caiu em cima dela, ela morre porque a tubulação de gás solta e muitas vezes a pessoa morre dormindo, não viu que teve terremoto e aí inala aquele gás e morre sem... Então muita gente teve que abandonar a casa, né, perdeu a casa, estava morando em barracas. E aí a comunidade brasileira juntou e muita gente, a gente toda segunda-feira nós fazíamos sopa, nós fazíamos, cozinhávamos ovos com sopa, com hot dog, fazia um kit de sobrevivência e a gente saía pela cidade para distribuir esses alimentos, para poder fazer ação comunitária, para dar um pouco de alento, conversar com as pessoas que tinham perdido tudo no terremoto. Então, terremoto é assim, a gente no Japão, a cada 6 meses, você faz o treinamento para na hora que acontecer, você ter calma, né? Você não se desesperar. Então, você deixa lá 1, 2 malas de mão preparadas, com passaporte, com uma quantia em dinheiro, com alguns produtos de sobrevivência enlatados que duram um bom tempo, que você possa ir para um abrigo subterrâneo e sobreviver lá por alguns dias. Então, esse treinamento ele é feito periodicamente, a cada 6 meses,
os distritos, né, fazem esses treinamentos. Então, depois de muitos anos fazendo isso, você já pega a prática. E agora, em 2017, eu fui trabalhar lá como treinador. E aí, um belo dia, a gente está 3 da manhã, toca todas as sirenes, e eu morava no 9º andar nessa época, e começou a balançar tudo, começou a tocar a sirene, e eu estava com a minha esposa, meus filhos, a minha sogra, que eu chamo de mãe, estava com a gente também. E aí a gente tinha que descer as escadas para ir para o subterrâneo, porque estava correndo o risco do norte-coreano lá, o Jong, como é que é o nome dele? Lançar os mísseis em 2017. E para ajudar, tinha esse perigo de um ataque da Coreia do Norte e terremoto ao mesmo tempo. Meu Deus. E aí, né, você ouve aquilo no alto-falante do prédio, você olha para fora, todo mundo saindo para a rua, andando já para o subterrâneo, que ficava a 4 quadras da nossa casa. E aí eu acordando a minha família, vamos sair, ó, perigo de incêndio, vamos descer. E eu não podia contar que era risco de ataque aéreo, né, da Coreia do Norte mandar o míssil, e estava tendo terremoto ao mesmo tempo. Então, assim, foi uma experiência, ao mesmo tempo que eu ia contar para minha família quando chegasse lá embaixo, depois de descer 9 andares, mas não durante a descida, né? Porque você imagina o prédio inteiro descendo por causa do terremoto, e mais o risco de você ser atingido com bombardeio por mísseis, né? Então, são situações assim que no Brasil você não vivencia, mas lá fora você tem que ter uma calma, você tem que ter um discernimento na hora certa de dar a notícia. Ao mesmo tempo, não, gente, vamos acelerar, vamos andar um pouquinho mais rápido. Pô, pai, mas são 3 horas da manhã, isso não é hora de tocar alarme. Eu falei, pô, cara, vamos. Os meus filhos já tudo adulto, né? Aí depois lá embaixo eu falei para eles, ó, tem risco aí de míssil, terremoto com míssil. Ele falou, pelo amor de Deus, tinha dado desespero se tivesse falado lá em cima, né? Mas aí, graças a Deus, o terremoto passou o perigo, nós não precisou ficar no subterrâneo, lá no abrigo. E graças a Deus também o míssil não foi lançado e tudo ficou bem, mas você não consegue dormir, né? Você fica em estado de alerta, porque você sabe que a tua vida está em risco, né? Se um míssil explode ali, mata todo mundo, né? Um abraço para você, meu querido amigo Itamar Ferreira, treinador de goleiros lá do Vitória, dizendo que esse é o meu atacante. Deu um risozinho aí para a gente. Pode mais. Grande figura, grande amigo que conheci eu começando no rádio e ele começando no futebol. Eu sou um pouquinho mais velho do que ele. Mas, professor, vamos ver se a gente consegue aqui fazer só uma geral. Quando você voltou do Japão para o Brasil, você treinou alguns times, inclusive teve 2 passagens marcantes, que tem um cidadão lá que você deve conhecer, claro, quem não conhece, Adson Batista, presidente do Atlético de Goiás, né, que derrama elogios sobre sua pessoa, pelos trabalhos que você realizou lá. Eu conheci o Adson era supervisor do Atlético. Esse cara se tornou presidente do clube, e hoje eu diria que é um presidente dono, porque é inimaginável hoje você pensar o Atlético de Goiás sem Adson Batista. Né? É um negócio impressionante. O Adson realmente marcou muito. Então, você teve essa passagem marcante aí pelo Atlético de Goiás, mas teve algumas outras passagens aqui nesse seu retorno ao futebol brasileiro, para que a gente possa chegar rapidamente no Vitória. Quais foram os clubes, assim, de sua volta? Num resumo. Tem 22 clubes já na minha lista. Eu comecei no Paulista de Jundiaí, aí depois trabalhei no Audax, que esse é o futebol brasileiro, sempre demitindo. Já são... Eu tenho 11 anos de carreira, 22 clubes, e no Paulista de Jundiaí, depois Audax, aí do Audax fui para o Comercial de Ribeirão Preto, do Comercial de Ribeirão Preto trabalhei no São Bernardo, de São Bernardo do Campo. Do São Bernardo do Campo eu voltei para Ribeirão, no Botafogo de Ribeirão Preto, aí depois eu fui para a Série A, no Criciúma, em 2014. Minha carreira eu comecei em 2010.
Do Criciúma, em 2014, eu fui para o Atlético Goianiense. No Atlético Goianiense eu tenho passagens em 2014, 2016, quando subiu, quando foi campeão da Série B, e depois 2018 e 2019. Então são 4 anos em 4 passagens, em 3 passagens diferentes. E só para não pegar para não esquecer o gancho, o Adson Batista é um grande gestor, é um cara que tem muito mérito. Ele reestruturou completamente o Atlético Goianiense, é um grande gestor, tem as metodologias de trabalho dele, mas o clube hoje é um dos expoentes do futebol, tem um CT maravilhoso, tudo em dia, tudo em ordem, um CT enxuto, mas muito bem comandado, e prova disso que o Um Atlético estádio Goianiense pequeno, mas muito aconchegante, muito bonito o muito bem estádiozinho, né? feito, muito bem cuidado. E trabalhei lá, né, 14, 16, 18 e 19. Depois trabalhei no Goiás também, no Campeonato Estadual, em 2015. Aí 2015, Bragantino. 2016, voltei para o Atlético Goianiense no primeiro semestre. No segundo semestre fui para o Sampaio Corrêa. Tive uma experiência lá. 2017, Paraná. Depois do Paraná fui para o Japão no segundo semestre. Voltei em 2018. 2018 voltei para o Paraná. Do Paraná fui para o Joinville, do Joinville voltei para o Atlético Goianiense. Em 2019 voltei, continuei no Atlético Goianiense. Em 2020 tive uma rápida passagem no Botafogo de Ribeirão e em 2020 só no Botafogo de Ribeirão no começo do ano, depois fiquei a pandemia toda em casa, até por opção minha mesmo, apareceu algumas oportunidades, mas julguei melhor ficar em casa, porque eu tenho a mãe que tem 80 anos e julguei que fosse arriscado sair e voltar, e a gente não conhecia a pandemia, não sabia a dimensão de tudo aquilo. E agora, em 2021, eu tive uma rápida passagem também pelo Vila Nova, lá de Goiânia, que é um dos adversários nossos aí nas próximas rodadas, e de lá, de Goiânia, depois do Vila Nova, eu acabei tendo o convite aqui do Vitória, e esses são os clubes que eu já passei. Como é que se deu? Um abraço para você, um beijo, meu filho. Meu filho acabou de entrar na live aí, ele mora nos Estados Unidos. É ele quem faz os cards de divulgação, é ele quem edita as nossas lives e tal. Léo, meu filho, não deixe de assistir essa live com o professor Wagner Lopes. Né? Fantástica, uma das melhores lives que eu já fiz até hoje. O cidadão está aqui contando cada história fantástica, né? De peito aberto, uma live maravilhosa. Eu realmente hoje não conhecia pessoalmente o Wagner Lopes, mas estou encantado aqui com a história de vida desse cidadão. Né? Esse cara é muito abençoado. Esse cara é muito abençoado. E em função disso, eu acredito até que o Vitória tenha as suas chances até ampliadas para se salvar de um possível rebaixamento. Né? Porque só quem está assistindo está entendendo o que eu estou dizendo. Meu filho com certeza vai assistir depois aí a live completa. Mas, Wagner, assim, como foi que se deu a sua chegada no Vitória? Foi através de quem? Como foi que aconteceu isso? Porque o Vitória tinha tido alguns treinadores, né? Uhum. Com Paulo Carneiro, antes. Uhum. E meus respeitos ao nosso comandante, ele botou aí agora, porque ele é rubro-negro, viu? Ele sabe que o pai é tricolor, mas ele é rubro-negro. Né? Um abraço para ele. Deus abençoe. Sim, então, teve Rodrigo Chagas, teve o Ramon Menezes, se não me engano, teve mais um aí chegou o Wagner Lopes. Né? Uhum. Teve meu querido Ricardo Amadeu, como treinador interino durante um período também. Pessoa maravilhosa também. Ricardo, que por sinal deve estar nesse momento na missa de 1 ano do falecimento do seu pai, meu saudoso querido amigo Carlos Amadeu. Companheiro de curso na CBF 4 anos. Carlos Amadeu é uma pessoa maravilhosa também. Maravilhoso. A gente gostava muito dele. Aí, de repente, chega o Wagner Lopes. Como é que se deu essa sua chegada, professor? Como é que se chegou ao seu nome e a sua vinda para o Vitória? Então, eu tenho a minha assessoria, né? A AC Desidério é a empresa que cuida da minha carreira já há muitos anos, desde sempre. A Sun Sports, antigamente, né, que na verdade a família AC, né, desde 1988, é que cuida da minha carreira. Então,
Eu chamo até de bonhado, o cara é meu bonhado, sabe? Ele é irmão da minha esposa. E ele é tão gente boa que eu chamo ele de bonhado porque ele não é cunhado, velho. E o Kleber tem muito contato aqui no Vitória. E em 2019 quase deu certo, mas aí acabou que não coincidiu. E agora o Kleber me ligou, né? É um dos meus agentes, junto com o Alexandre Ack, o Kleber Desidério e o Alexandre Ack são os agentes que cuidam da minha carreira. E eles me ligaram e disseram: ó, Wagner, tem interesse o Vitória tem interesse em conversar com você, o presidente vai te ligar para saber como é que você enxerga o futebol, o que você pensa, como é que é a tua visão, se a tua metodologia de trabalho, se a sua filosofia de jogo encaixa, tal. E aí o Paulo Carneiro me ligou, conversamos por algumas, acho que quase uma hora de conversa por telefone. E aí ele falou: não, vem aqui, vamos conversar pessoalmente. E aí eu vim para Salvador, e aí a gente conversou demoradamente, foram quase 3 dias de conversa. E aí, a partir disso, porque tinha algumas pendências que eu julguei que eu não aceitaria o cargo. Eu fico imaginando uma conversa dessa, que o Paulo Carneiro é aquele cara que acha que só ele sabe de futebol, né? Então, eu fico imaginando uma conversa dessa de Paulo Carneiro como treinador, porque ele acha que ele que entende, ele que sabe. Enfim, tudo bem, vamos em frente. Então, eu tenho assim, a gente procura ser educado, mas eu tenho muita firmeza nos meus conceitos. Eu não abro mão das minhas convicções. Então, muitas vezes as pessoas acham: o cara é educado, mas é só cara de bobo, viu? Porque eu tenho muita convicção e são vivendo o futebol já desde 1984. Então, eu sou membro de comissão técnica desde 2005. E eu não falei aqui, mas em 2005 eu comecei como auxiliar técnico no Paulista de Jundiaí. Eu fui auxiliar do Wagner Mancini por 2 anos e meio. Nós fomos campeões da Copa do Brasil juntos. Eu era auxiliar dele naquela conquista, com Vitor, Hever, Anderson Batatais, enfim, um time muito forte. E o Wagner era nosso comandante. Então, aprendi muito com o Wagner Mancini. A gente jogou junto no Japão, fomos campeões juntos lá também na Honda. Então, assim, eu tenho as minhas convicções muito claras e quase que eu não aceito algumas conversas que eu não gostei, e eu pontuei isso com o presidente na época, que eu tinha a minha maneira de trabalhar e que se não fosse do meu jeito, eu preferiria não assumir e dar a oportunidade para outra pessoa, porque eu queria fazer do meu jeito. Se fosse para fazer do jeito dos outros, eu preferia não fazer. Então, assim, as minhas convicções são muito duras. Eu sou um cara disciplinador. Eu acho que você não pode abrir mão das coisas que você acredita. Então, eu acho que disciplina, planejamento, organização é fundamental para qualquer time conseguir bons resultados. E é claro, né, você ter processos, você acreditar no desenvolvimento de talentos, você investir na categoria de base, você dá oportunidade para os garotos. Eu tenho um sonho que é uma coisa difícil de realizar, porque um dia eu gostaria de usar 11 prata da casa no time titular. E isso é uma coisa que eu busco desenvolver, você poder oportunizar nas 11 posições, 11 jogadores formados na base, seria financeiramente a solução para qualquer clube no mundo. Isso é uma coisa muito complexa, muito difícil. Gerações e gerações, tem geração que a safra é muito boa, mas você não consegue oportunizar por N problemas. Então eu vejo assim, a minha conversa, quando o presidente Paulo Carneiro me convidou para aceitar, eu falei: eu aceito, mas nas minhas condições. Então eu enumerei para ele tudo que eu achava que tinha que acontecer para aceitar o convite. E ele fez, ele deu a palavra e
E ele cumpriu tudo que eu estava pensando e tudo que eu queria fazer. A única coisa que ele não conseguiu cumprir é falta de dinheiro, falta de problemas, enfim, problemas internos. Realmente não conseguiu e aí acabou acontecendo o afastamento. Mas a pessoa que me convidou, e eu não tenho nenhuma ligação, eu não conhecia, conheci rapidamente no tempo que eu tive o contato com ele, que encontrei nesses 3 dias. Depois, durante o trabalho, praticamente com todo esse problema, ele acabou se afastando e a gente não se falou mais. Mas quem me ligou pela primeira vez, me fazendo o convite, foi o Paulo Carneiro. Uhum. Agora, professor, foi difícil ou está sendo difícil realizar o trabalho? Porque, na verdade, me parece que depois que você chegou, praticamente não pôde contratar ninguém, né? Primeiro, pelas dificuldades financeiras. Segundo, que você estava perto de encerrar as inscrições. Então, como é que você está conseguindo ajustar as coisas aí para que o Vitória chegue a esse ponto com chances de se salvar do rebaixamento? Porque eu vou repetir aqui agora o que eu disse no início da live. Né? Um amigo colocou num grupo: tá vendo aí, com os resultados de hoje, o Vitória não tem jeito, voltou tudo a estaca zero. Não voltou nada a estaca zero. Há 3 rodadas atrás, o Vitória tinha menos 9 pontos, ou menos 7 pontos, perdão. Né? O empate com o Avaí, as vitórias de 3-0, as 2 vitórias de 3-0. Então, assim, não está a mesma coisa. O Vitória conseguiu fazer 7 pontos em 9, o que não tinha feito no campeonato por inteiro. Uhum. Então, hoje a diferença de um Vitória para o Brusque e para o Londrina é de apenas 1 ponto. Faltam 2 jogos para cada um. Tem Então, muita acho que a chance está muito aberta, né? tem muita Há coisa 3, 4 rodadas atrás, era praticamente rebaixado. É. Então, como é que você está conseguindo tocar o trabalho dessa forma, com os jogadores que você praticamente já encontrou aqui, impondo a sua filosofia de ritmo, de trabalho, de jogo e tal, Quando eu. e está pegando liga na hora certa, né? Na hora Uhum. que precisa dos resultados mesmo. O time começou a jogar bem nesses 3, 4 últimos jogos. Quando eu estava para aceitar o convite, uma coisa que eu pautei muito foi a presença de Alex Brasil aqui. Eu conheci o Alex lá de Curitiba, num jantar que nós tivemos lá, e eu já tinha vontade de trabalhar com o Alex, já desde então. Falei, pô, Alex, um dia tiver a oportunidade de a gente trabalhar juntos. E o Alex, desde a minha chegada aqui, ele foi um cara assim muito ponta firme, sabe? Um cara que acreditou muito no que eu pedia, acreditou muito no que eu falava. As dificuldades gigantes, dificuldades financeiras, dificuldade de estrutura, enfim, certeza absoluta, o Vitória é um time gigante, de uma torcida maravilhosa, mas infelizmente com os problemas internos que eu não vou aqui divulgar, mas não vou ficar dando esse tipo de informação, mas assim, muitos problemas que o Alex conseguia na verdade, solucionar internamente na parceria, na amizade, na educação. Então, quando eu cheguei, pesou muito o fato de ter o Alex aqui. E desde o primeiro momento que foi me buscar, tem sido um companheiro incansável aqui para ajudar a resolver todos os problemas, todas as pendências. Não só ele, mas como todos os funcionários, Mário Silva, enfim, se for falar aqui todo mundo, Tanajura, Ricardo, professor Pitt, Denilson, enfim, todo mundo, Ferreira, o pessoal da comissão técnica, a rouparia, o departamento médico, todo mundo em prol, dando a vida para que o Vitória consiga se recuperar. E é claro que na época que eu cheguei, as inscrições ainda estavam abertas. Mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para contratar, salários atrasados, e eu ligava para as pessoas, para os jogadores de confiança, e falava, pô, você não quer vir para cá? Estou sabendo que você está parado e tal. E foram mais de 30 ligações procurando os jogadores para trazê-los para cá. Ninguém queria vir. Ninguém quis vir. Porque sabia que os problemas eram grandes. E os problemas eram grandes mesmo. Então, assim, o Alex mesmo ligando, a gente ligava para um, para outro.
nos clubes grandes que não estava aproveitando os jogadores, a gente tentava, pô, não tem ninguém aí para me ajudar, para você mandar, você paga o salário. E ninguém quis fazer essa parceria porque sabia que eram problemas institucionais graves. Então, foi muito difícil, porque nós não conseguimos ninguém que quisesse vir. E os que nós conseguimos, depois que na Série C, os jogadores que já tinham acabado o contrato e aceitaram o desafio, a gente conseguiu trazer alguns jogadores que, no finalzinho das inscrições, aceitaram na verdade, é um desafio gigante, né, que a gente tá buscando. E a gente está conseguindo, porque depois que nós conseguimos enxugar, nós chegamos, tinha 57 atletas entre sub-23 e profissional. Era muito difícil você dar o treino para tanta gente assim, para você focar e dar atenção para desenvolvimento de potencial, para entender modelo de jogo, para você pôr todo mundo para treinar o que precisava treinar, para que não tivesse um treino muito longo, você ter um treino forte, mas com uma intensidade boa e ao mesmo tempo sem ser um treino muito prolongado. Muita gente, a gente tinha que fazer alguma coisa. E a partir do momento que nós tivemos o apoio da diretoria para poder fazer o time de transição, alguns atletas que não estavam dando resultado nos treinos que a gente esperava e tiveram a oportunidade de jogar, a partir desse momento que nós conseguimos enxugar o grupo e deixar ali dentro só quem quisesse mesmo, separar os jogadores que treinavam com maior intensidade, que entendiam o que a gente estava pedindo e estivessem dispostos a pagar o preço, a partir disso eu acho que nós conseguimos dar atenção para todo mundo nos trabalhos, fazer todo mundo se sentir pertencente, né, fazendo parte dos processos e não só estar ali invisível, né? Muita gente, muitas vezes você não consegue agradar a todos. Então nós realmente separamos, talvez até em alguns casos de forma injusta, que a gente não conseguiu dar oportunidade, mas isso pautado no que a gente estava vendo em treino. E eu acredito que você põe o cara para jogar quando o cara treina melhor que o outro. Se ele treinar pior ou se ele não tiver a mesma vontade que o outro, ele pode até ter mais potencial, ele pode até ter mais qualidade, mas se ele não se esforçar, se não for por meritocracia, eu acho que não tem o que fazer. Então a gente teve alguns casos que nós não conseguimos colocar o jogador para jogar, ou porque ele não se desenvolveu nesse trajeto, nesses trabalhos, nos treinamentos, ele não treinou melhor que os outros, ou ele não mostrou um entendimento do que eu estava pedindo. Eu pedia uma coisa, você fala uma, fala duas, fala três, fala 10 vezes, o cara não consegue fazer, e aí a gente optou por usar outras peças, e aí é o entendimento de cada um, e eu peço a Deus para não me deixar cometer injustiça, mas dentro do meu conhecimento, dentro do que eu entendo de modelo de jogo, de filosofia de trabalho, eu preciso que o jogador queira mais do que eu. Eu não posso querer mais que o cara, e eu quero muito, cara. O cara, para querer mais do que eu, ele tem que dar a vida nos trabalhos, nos treinos. Ele tem que deixar tudo lá dentro de campo, no trabalho, no treinamento. Então, a partir do momento que nós conseguimos separar isso, infelizmente eu desagradei muitos, que eu acho que nós colocamos 13 ou 14 atletas para treinar num grupo de transição do Sub-23, e a nossa comissão técnica vai lá à tarde para dar o treino para os caras com a mesma atenção, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, mas infelizmente a gente teve que tomar essa decisão para que a gente colhesse mais resultado, para que a gente tivesse mais comprometimento de todo mundo que estava no grupo, e também para servir de exemplo que a meritocracia ela também tem consequências, né? Ela também, a meritocracia, você tem o dever, mas você tem direitos, mas também você tem o teu dever. A partir do momento que você não faz a sua parte, você não vai jogar. E a maior vitrine para o atleta é o jogo. Então, você ser escolhido para jogar, você ser escolhido para representar a instituição é uma coisa muito grande, porque é a vitrine do atleta. E eu falo que cada atleta, ele representa a própria empresa.
E o corpo desse atleta, o corpo dessa empresa é o corpo do atleta, que é a máquina de ganhar dinheiro dele. Se ele não cuida bem da máquina de ganhar dinheiro, dificilmente ele vai ganhar dinheiro, porque a hora que colocar a máquina na vitrine, ela não vai dar resultado. Então, a preparação, ela inclui cuidados individuais, não é só no treinamento. Então, você dormir bem, você comer bem, você ter um colchão bom na tua casa é fundamental, porque se você não dorme bem, você não vai conseguir descansar, não vai conseguir render. Então, o atleta de alto rendimento, ele precisa se preparar, porque se ele não se preparar, ele não vai conseguir dar o retorno esportivo que a gente espera. Então, eu sozinho, eu sou um gestor de pessoas, eu me formei agora em 2018 como psicólogo esportivo e muita coisa a gente tenta triar, a gente tenta de uma maneira na camaradagem, na amizade, no relacionamento, influenciar os jogadores para que as decisões sejam melhores, para que o comprometimento, para que vistam a camisa com orgulho e honrem essa camisa, mas é uma construção diária, e para isso o Alex me ajuda, o presidente, né, que o Fábio Mota agora que tem nos ajudado, e todos os outros que voltaram para fazer essa comissão, para ajudar na nova diretoria, tem feito um trabalho muito importante também, que tem dado todo o respaldo para que a gente tome as decisões. E é claro que a gente busca errar o menos possível, mas a gente é ser humano também. E você tem dias bons, dias ruins, e a gente busca, junto com todas essas pessoas, fazer o melhor pelo Vitória. E eu tenho muita convicção, muita fé que a gente vai fazer grandes jogos da agora até o final e conquistar a permanência na Série B. Praticamente um amigo aí me respondeu a pergunta que um jovem goleiro de um outro clube aqui, de base, daquele futebol baiano do Jacuipense, o goleiro Gustavo Rocha, perguntou um pouco mais atrás, mas eu memorizei para poder não deixar ele de perguntar qual seria o trabalho motivacional que seria feito para esses 2 últimos jogos. Praticamente você me respondeu aí, né? A forma de conduzir com os atletas e tal. E eu quero, antes da minha última pergunta, que é a mesma, mais de 1000 programas, 780 nas 2 emissoras de rádio, mais de 230 lives aqui, é sempre a última pergunta, é sempre a mesma, desde o primeiro programa até o de hoje. Antes dessa última pergunta, eu queria registrar aqui que o meu querido amigo Wesley Pitbull, que jogou lá no Japão, brasileiro, baiano, Nós vamos colocou junto. aqui, a gente já citou ele aqui nessa live, né? Ele colocou aqui, você é merecedor de coisas boas, meu irmão. Parabéns, Chile, por essa live. Esse rapaz é uma pessoa maravilhosa e um profissional espetacular. Tá bom. Estou fazendo aí o registro do nosso querido Wesley Raimundo Pereira da Silva. Grande Wesley Pitbull, gente muito boa. Professor, minha última pergunta. Fazia gol esse menino. Me deu muito bicho lá no Japão, viu? Ele também foi um dos grandes goleadores, né? Salvo engano, ele chegou a ter 100 e poucos gols também. Mas eu vou fazer minha última pergunta. Já tomei muito seu tempo hoje, quero lhe agradecer pela sua atenção, pela sua disponibilidade, né? Mas a minha última pergunta é sempre essa, porque de repente a cabeça pode falhar, e tem falhado depois da Covid, eu esqueço uma coisa aqui, outra ali, eu acho que essa é a sequela que a Covid me deixou, graças a Deus não tive maiores problemas com a Covid em si, mas essa sequela de um tanto quanto de esquecimento tem acontecido. Mas, então, como eu posso ter deixado, eu sei, parece até que com uma coincidência, que lá desde o primeiro programa, há 6 anos atrás ou 7, ficou sendo a última pergunta e eu estou trazendo ela até hoje como última pergunta. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Rapaz, sabe que eu acho que não. Eu acho que foi uma live bem legal, assim, muito tranquilo, muito amistosa. Parabéns pela condução. A experiência é uma coisa fantástica e a gente sabe que esses 45 anos que você vivenciou muitas informações, muitas coisas, a gente tem que respeitar e tem que enaltecer isso. E uma coisa que eu gostaria de falar para todo mundo que está vendo é que Deus possa abençoar o lar de todos vocês, a família de todos vocês, e sempre que tiver oportunidade, se você estiver perto do seu pai, perto da sua mãe, perto do teu filho, perto da tua esposa,
seja carinhoso, abrace, beije, valorize a pessoa que você ama, porque cada vez mais os dias a gente fica longe das pessoas que a gente ama, a gente se afasta muitas vezes dos amigos por motivos pequenos, coisas bestas. Se você for ver mesmo, são pequenas dificuldades só que nos separa das pessoas que a gente ama. Então, valorizar quem está perto de você, quem realmente merece, e bora trabalhar, porque Deus está abençoando, está cuidando de tudo. Professor, muito obrigado de coração. Foi um prazer enorme lhe conhecer. Essa live, para mim, foi uma das melhores que eu já fiz até hoje, né? O Obrigado. cara veio de peito aberto, falou com o coração, né? Contou as suas histórias, as suas dificuldades, os seus triunfos, vamos dizer assim, né? As vitórias que a gente tem na vida e tal. Tomei mais canelada que dei, viu? Hein? Tomei mais canelada que dei. Corri muito mais na subida do que na descida. E eu vou repetir as palavras aqui de um seguidor aí que está... rapaz, essas letrinhas são muito miúdas para a minha visão, viu? Cabra alguma coisa. Ele disse assim, Wagner, deixa eu puxar aqui um pouquinho para trás de novo. Já lhe admirava à beira do campo. Eu faço das palavras dele as minhas agora. Já lhe admirava à beira do campo. E agora, ainda mais, torço para a sua permanência para 2022. Prazer enorme, professor. Lhe desejo de coração, homem religioso como eu sou também, que Deus lhe proteja, lhe abençoe, né? Pela história que você contou aqui do início, até quase o fim, que depois a gente começou a focalizar outros assuntos, né? Você é um cidadão iluminado, um cidadão abençoado por Deus, né? Obrigado. Tenho certeza. A sua história de estar na hora certa, no lugar certo, no único clube que você trabalhou, que jogou aqui no Brasil, tinha lá um cara que foi escolhido para ser seu padrinho. Esse cara foi para o Japão e levou também. Você fez sua vida 17 anos no Japão, disputou jogos pela seleção japonesa, sendo naturalizado japonês. Rapaz, isso é uma história fantástica. E eu não tenho aqui porque está puxando o saco de ninguém, não. Estou dizendo isso de coração também, né? E lhe digo ainda mais que eu sou Bahia, todo mundo sabe disso. Fui candidato à presidência do Bahia por 2 vezes, fiquei em segundo lugar nas eleições diretas do clube, em 2 oportunidades, em 2013 e 2014. Mas eu não sou um Bahia daqueles que quer, principalmente como homem de imprensa, que quer, desculpe o termo, é um termo até que eu não gosto de falar, mas a desgraça do Vitória. Como eu vejo aqui alguns, que é Bahia, quer que o Vitória se acabe. Quem é Vitória quer que o Bahia se acabe. Isso, para mim, é de uma extrema ignorância, sabe? Porque quando o nosso futebol perdeu um desses dois, que esses dois foram para o fundo do poço, acaba o emprego. E a Série C é quase um fundo do poço, né? O poço mesmo é a D, mas os caras não enxergam, não conseguem enxergar que com os 2 clubes nas principais séries, pelo menos, se não tiver os 2 na A, mas um na B e um na A, para todo mundo, né? Todo mundo vai perder, ele vai vender o anunciante o anúncio dele para ganhar um pouquinho melhor. Quando? Como? Gente, isso é de uma ignorância estúpida. E eu, modéstia à parte, não sou nenhum cara burro, sabe? Para querer que... Eu acho que isso seria um grande mal para o futebol da Bahia. Pode acontecer? Pode. O destino está aí para a gente ver a história ser contada. Mas eu passei a acreditar muito mais depois desses últimos resultados, né? E como eu coloquei aqui há poucos instantes atrás, o Vitória estava 3, 4 rodadas atrás, rebaixado. Hoje, ainda faltando 2 jogos, tem diferença de apenas 1 ponto para os seus 2 principais concorrentes. O que é possível, né, se recuperar. Sim. Então, Wagner, de coração, quero desejar muita sorte, que Deus lhe proteja e lhe abençoe e que você consiga realmente manter o Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado para você também. Deus abençoe. Obrigado aí. Prazer te conhecer. E a gente vai estar sempre à disposição. Fica com Deus. Dê um abração aí no meu querido amigo Alex Rodrigues Aroete Brasil. Pode deixar que eu deixo, sim.